Tá? Vamos nós, né? Bem, nosso conteúdo da noite de hoje, vamos falar sobre o mundo grego. Muita gente, e nos livros de história que nós temos em nossas casas, nós temos lá Grécia Antiga, né? E por que não falamos de mundo grego? Na verdade, isso é digamos que restringir o nome à nós ficaríamos, digamos que, meio desnorteados com toda a história de composição e de formação das próprias civilizações gregas. E por que eu falo civilizações gregas? Porque antes da Grécia ser Grécia, nós tivemos diversos povos que foram formando as identidades constitutivas do que depois vai se conhecer por Grécia. Quando nós falamos de Grécia, tradicionalmente falando, naturalmente falando, nós lembramos sempre da política, que provavelmente foi uma das maiores contribuições que eles deixaram, os gregos antigos, para as nossas civilizações contemporâneas. A gente não pode esquecer do fato que a partir do século 3, 4 depois de Cristo, nós já vamos, na verdade, antes, né? Mas principalmente a partir do 3, 4, é que nós já vamos ter uma disseminação nessas formas culturais. No período que nós chamamos de Grécia Clássica, né? A periodização da Grécia, ela é dividida em várias etapas, cada etapa sendo constitutiva característica específica. Hoje, nós vamos tratar das duas primeiras, que dirá, na próxima semana, a gente já faça esse término, já faça esse terminarmos, tá bom? Então, um erro, claro, de princípio, só tratar a Grécia como aquela Grécia que só se trata de Atenas ou né, daquelas duas principais cidades-estado. Essa também é uma configuração um pouco que vai distinguir a Grécia de outras partes. Lá na semana passada, nós tratamos da Mesopotâmia, onde também, na parte suméria, a primeira civilização que atingiu a Mesopotâmia, que essa cidade-estado ela também já acontecia, certo? Depois é que vai se transformar em Império Mesopotâmico, se é que a gente pode falar assim, certo? Mas a Grécia ela também vai assumir essa caracterização. Bom, e uma dessas formas é a cidade-estado, que posteriormente vai se transformar na tão falada e tão famigerada polis. Essa unidade é vinculada da formatização, da normatização política, certo? Então, para início de história, vamos ver os tópicos da aula, dessas duas aulas, né, na verdade, porque não dá tempo de destrinchar Grécia, mundo grego, em uma aula só. Aí, para a próxima semana, a gente termina, possivelmente, certo? E logo depois a gente já faz um encadeamento com a civilização romana, com o Império Romano, certo? Então, para a primeira, a gente vai ver como é que se caracteriza a Grécia, o mundo grego, na verdade, e quais estudo que nós tivemos para elencar esse mundo, como é que essas informações chegam até o dia de hoje, e depois nós começamos a adentrar as caracterizações de todos esses períodos da Grécia, do mundo grego antigo, certo? O primeiro deles, o período pré-homérico, o início mesmo de toda a civilização, que na verdade são formadas duas, uma mais abaixo e a outra mais voltada mesmo para o continente onde hoje a gente conhece como Europa, a civilização cretense e micênica, respectivamente. Posteriormente, nós já falamos agora de uma propriedade maior dessas formas de história, onde realmente nós já temos algum tipo mais plausível, algum tipo mais fixo de conteúdos, de informações, com o período homérico. São esses dois que nós vamos nos centrar na noite de hoje. Talvez a gente ainda chegue um pouquinho ao início do período arcaico, que é quando se começam as constituições das cidades-estado, certo? Então, vamos nós falar um pouquinho sobre esse mundo grego. O que era isso? Na verdade, quando nós falamos de mundo grego, a gente fala de todo aquele aparato, de todos aqueles territórios pelos quais a primeira e a segunda diásporas, e nós vamos estudar aqui o que foi. Quando nós falamos de diáspora, nós falamos de expansão, de extensão cultural, extensão sociopolítica, socioeconômica, enfim, de expansão.
falando de uma forma mais geral, certo? Então, a partir da primeira e da segunda diásporas, é que nós vamos tendo o espraiamento, o espalhamento dessa caracterização grega, certo? E nós falamos justamente mundo grego porque isso não vai se restringir somente às regiões que notoriamente nós conhecemos como Grécia, que anteriormente eram três: a Grécia continental, aqui fica Atenas, por exemplo, a Grécia que é parte constitutiva da Europa, que é ao sul da Península Balcânica, essa área que sempre na história das sociedades europeias sempre causou, sempre foi território de disputas, certo? A Grécia insular, ou seja, a Grécia que está entre as ilhas, entre os mares Jônio, Egeu e também o Grande Mar Mediterrâneo, e também a Grécia asiática, que é a parte onde, por exemplo, surgiu a filosofia, certo? Na cidade do primeiro filósofo que nós tivemos, século V, onde nós tivemos Tales de Mileto, né? Mileto não é na Grécia continental, Mileto é na Grécia asiática, certo? Onde, por exemplo, os gregos antigos, esses cretenses e esses micênicos faziam suas transações comerciais com os habitantes, os fenícios, melhor dizendo, né? Então, eles estendiam-se, toda essa área, na verdade, em vermelho, diz respeito a esse mundo grego, e onde vocês estão vendo aí as partes em vermelho, nas fronteiras do que posteriormente nós vamos conhecer como países, todas essas áreas em vermelho aí correspondem às expansões. Agora, cabe-se a dizer já de início que essas expansões elas vão ser gradativas. Não vai ser uma expansão de uma hora para outra, né? Não é muito simples esse processo de expansão de um território para o outro, certo? Então, se expande além dessas três áreas da Grécia insular, essa Grécia é formada por essas ilhas menores que nós temos entre a Ásia Menor e o território propriamente da Grécia continental, a Grécia asiática e a propriamente dita Grécia continental. Além desses três territórios, nós temos aí mais abaixo da ilha de Creta, o norte da África, onde eles vão fundar a cidade de Cirene, bastante falada em algumas comercializações fenícias, certo? E também como forma de se expandir mais para o lado a oeste, nós temos a conquista aí de um território ao sul da Península Itálica, vulgo dizer, esse territóriozinho que nós falamos que é onde a bota, vulgarmente falando, onde a bota dá o chute, a colônia da Sicília, que é uma colônia que vai ser disputada não somente pelos gregos, mas também por outros tipos de povo, inclusive os fenícios, quando a civilização cretense vem a cair, eles dominam tudo isso aí. E também nós chegamos lá, mais a oeste mesmo, na Península Ibérica, onde hoje é território da Espanha, certo? Então, toda essa expansão daí é o que nós chamamos de mundo grego, que não esteja somente restringida aos territórios que nós conhecemos da Grécia, né? Hoje a gente sabe que a Grécia, ela só é mesmo formada pela Grécia continental e também por algumas ilhas, como Creta, por exemplo, da Grécia insular, certo? Vamos para uma primeira citação que vai justamente atestar essas formas. Veja só, a Península Balcânica constitui-se o centro original da civilização grega. Esta região é delimitada, por um lado, pelo mar Mediterrâneo e, por outro, pela alternância de montanhas rochosas e despenhadeiros e alguns vales férteis para a agricultura. A tradição o que era mais geral no relevo da Grécia, o que é, na verdade, mais geral no relevo da Grécia, é que esse relevo era muito acidentado. E, posteriormente, no período arcaico, é esse relevo que vai proporcionar a criação e a fundação dessas polis, dessas cidades-estado, certo? Esse relevo, ele funciona, na verdade, nesse período, como uma fortificação natural, porque ainda não se tinha, pelo menos aqui na Grécia, né? A gente sabe que na Mesopotâmia isso já era quase que uma característica natural. Na Grécia não se tinha aquela noção de império, não se tinha unificação. Ou seja, isso só é depois de alguns períodos mais para frente. Mas cada cidade-estado ela tinha o seu tipo de governo próprio, a sua
a estrutura socioeconômica, sociopolítica próprias, tá? Então, pela alternância de montanhas rochosas e despenhadeiros e alguns vales férteis para a agricultura. Por isso também que em alguns pontos, principalmente nesse de começo de civilizações, tanto a cretense, a partir da ilha de Creta, quanto também a civilização micênica, que é a que vai dar origem, junto com outros povos, claro, à Grécia continental e a civilização que leva o seu nome, a de Micenas, né, as cidades, eles, por não ter essa fertilidade no solo, por não ter essa fertilidade natural, e por, claro, precisar de alguma forma para se manter, eles vão se dedicar à navegação e também vão coexistir com os fenícios nessa parte e vão instituir o que nós chamamos de talassocracia, ou seja, o domínio dos mares, principalmente o Mediterrâneo. A pobreza do solo e as condições físicas desfavoráveis, como relevo acidentado, invernos e verões rigorosos, porque nós estamos falando, climatologicamente falando, nós estamos falando de uma região que sofre do clima que leva o nome do mar, o clima mediterrâneo. E ele é caracterizado por inverno seco e também um verão muitíssimo rigoroso, um verão muito quente. Períodos longos de seca incentivavam os deslocamentos populacionais e, portanto, a expansão grega para outras terras. Aquele território lá que eu falei para vocês, o território da Sicília, hoje parte constitutiva da Itália, aquele território siciliano vai ser um território de bastante, digamos, disputas, como eu já falei, por conta da sua fertilidade. Mesmo que dentro do mar Mediterrâneo, quase que imerso por esse mar Mediterrâneo, ali vai ser digamos, uma exceção do que era a regra para o acontecimento desse meio natural. As três regiões continentais são o Peloponeso, ao sul, que se liga à parte central por um pequeno istmo, ou seja, por uma pequena garganta, a Ática, na Grécia Central, e separada por uma cordilheira e acessível pelas Termópilas, aquela que nós temos a guerra entre os gregos e os persas no famigerado 300, né? Onde está a região norte. Devido à profusão de montanhas, a comunicação entre os habitantes de uma região era possível pelo mar ou por estreitas passagens no relevo acidentado, dificultando os contatos entre eles. No mar Egeu, as ilhas gregas se sucediam próximas umas das outras, algumas imensas, como Creta, outras pouco menores, como Rhodes e Lesbos, e a maioria pequenas ilhas. Os gregos também se instalaram na Jônia, do lado oriental, no mar Egeu, na região da atual Turquia, e posteriormente fundaram cidades na Sicília e na Itália, formando a chamada Magna Grécia. Também formaram colônias em todo o Mediterrâneo Ocidental, como em Marsella, na França, ou em Empório, na Espanha. Tudo isso, de novo, em diferentes momentos da história, e tudo fez constituir o que ficou conhecido posteriormente como Grécia. Então, cuidado nessas questões quando nós falamos de mundo grego antigo, porque eles são fruto, são origem, na verdade, de duas principais civilizações, que, na verdade, no princípio não se chamou somente de Grécia, certo? Então, quais são essas características gerais e quais são essas primeiras fontes de estudo sobre o mundo grego? E por que nós falamos de primeiras fontes de estudo? Porque esse contexto histórico, para quem escreveu a história, tanto os historiadores greco-romanos antigos quanto as revisitações da história na Idade Contemporânea, é muito difícil, porque praticamente não existia nada que pudesse catalogar, que pudesse documentar aquilo pelo qual a sociedade grega ficou conhecida, certo? Vamos ver quais foram essas características. Primeiro de tudo, a ausência de um país. A ausência daquela unidade federativa, como acontece no Brasil, daquela unidade territorial, certo? E por isso que a gente não pode chamar somente de Grécia, certo? Não se restringe aquele território continental, porque, na verdade, isso, além de ter várias e várias colônias ao longo do mar Mediterrâneo e também algumas colônias na Ásia, certo? A gente ainda não tinha uma formação de país. Na verdade, essa história de países, essa noção de Estado, isso só surge no século XII, XIII depois de Cristo, certo? Já
se aproximando do final da Idade Média. E, obviamente, como não existiam esses tipos de unidades territoriais, nós podemos falar somente de núcleos de povoamento que são distintos. Na verdade, existiram reis, certo? Como, por exemplo, o rei Minos, lá na civilização cretense, mas, principalmente, esse povoamento foram com povos indo-europeus. Mas esse primeiro povo, em particular, o povo cretense, ele não teve uma origem catalogada, ele não teve uma origem, digamos assim, bem vista, vamos dizer nem bem vista aqui, mas não teve uma origem fixa, que fosse por alguém escrito, olha, o povo cretense surgiu dessa forma e dessa forma. Simplesmente habitaram a região da ilha de Creta, certo? Habitaram primeiramente a Grécia insular, certo? Depois, ali-se esse fato, a ausência dessa unidade, a organização das cidades-estado, na porção continental, diga-se de passagem. Ou seja, a Grécia primeiro, ela surge, a Grécia, ó, gosto muito de falar muito do grego e estou caindo no clichê de falar Grécia. O mundo grego, na verdade, ele surgiu a partir da Grécia insular, mas depois que a civilização cretense, ela decai, ela acaba, certo? Esse núcleo, ele passa, o núcleo governamental, o núcleo econômico, ele passa para a civilização micênica. E aí nós falamos agora da formação da Grécia continental, certo? Lá é quando vai se organizar, quando vão se organizar as cidades-estado, as tão faladas polis, certo? E claro, como eu já falei, elas vão ser proporcionadas por conta do relevo acidentado e também por conta do seu litoral irregular e, claro, também, como eu já disse, a agricultura ela vai sofrer muito, muito, porque o clima de lá ele é muito árido e não vai proporcionar, pelo menos não em grande quantidade, essas características agropecuárias e agrícolas, principalmente. Por conta dessas características, é que esse povo vai ser meio que empurrado para o mar. Ele vai ser meio que obrigado a ter nas conquistas marítimas o seu período de florescimento da economia. Eles precisavam, claro, se manter, certo? E ali eles vão ter algumas comercializações, alguns tipos de relações comerciais, principalmente com os fenícios. Se bem que os fenícios, logo após a decadência da civilização cretense, são eles que vão dominar praticamente todo o Mediterrâneo. Aí quer dizer que depois do decaimento da civilização cretense, os gregos agora, os micênicos, eles não conseguiram mais se reerguer? Não, não é isso, né? Mas que, obviamente, quem estava no seu apogeu eram os fenícios, certo? E como eu disse a vocês também, não tem registros, é inexistente, é uma dificuldade muito enorme para os historiadores e para a história tradicional. Lembrem-se daquela primeira aula, né? O documento, o peso de importância que ele tinha, que não existem registros dos primeiros períodos do mundo grego, dessa civilização, como foi que ela surgiu, a civilização cretense, né? A escrita, na verdade, que foi desenvolvida, ela não foi decifrada até os dias atuais. Existe, sim, um tipo de escrita, mas não houve, possivelmente, algumas formas de preponderância, algumas formas de desenvolvimento que pudesse chegar aos dias de hoje. Visto que a civilização micênica, ela que dominou a cretense e que transferiu os polos de poder para a Grécia continental, ela foi uma das que fez o favor de destruir a civilização cretense, por mais que tenha tido aquele processo que nós chamamos de aculturação, que ela tenha se influenciado por grandes partes da cultura cretense, né? Então, recorre-se assim a elementos da cultura material, ou seja, os achados arqueológicos que nós temos, certo? Ainda as ruínas de alguns palácios, como, por exemplo, o Palácio de Knossos, que nós vamos ver daqui a pouco, e também os relatos orais de alguns povos, certo? Que eles acabam contando a história dos povos constitutivos e também servem-se como grande fonte de estudo. Um desses relatos orais, e que também, graças aos deuses, né, já que a gente está falando de uma terra de deuses, de vários deuses, né, os 12 deuses do Olimpo, graças aos deuses foi que surgiu um desses relatos orais que passou a ser escrito. Dois deles, melhor dizendo, foi por Homero. Homero, ele
participou desse período, entre o período homérico e o período arcaico, certo? E ele vai se constituir dessa principal fonte, porque ele vai escrever essas duas obras que vão dar a caracterização do que pouco, infelizmente, a gente sabe sobre essas primeiras formas de civilização. Ele escreve 2 livros, a Ilíada e a Odisseia. Respectivamente, a Ilíada conta sobre as aventuras de Ulisses, o herói grego da Guerra de Troia, e a Odisseia, quando Odisseu, ou Ulisses, é um possível nome dele, quando ele está retornando para casa após a vitória grega sobre os troianos. E por conta disso, por conta dessa relevância de Homero, porque foi ele que trouxe, digamos, o primeiro documento da história do mundo grego, assim como, digamos, fazendo uma analogia aqui um pouco boba, como Pero Vaz de Caminha traz o primeiro documento da história do Brasil, né? Homero, ele vai ser esse ser de bastante relevância no mundo grego, porque ele é que traz as primeiras, fidedignas ou não, né? Mas que traz as primeiras formas de documentação exata do que foi esse mundo que estava começando a se formar. Sempre que se fala em Grécia Antiga, pensa-se imediatamente em cidades-estados, as polis, em democracia, nos grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, na escultura e na arquitetura. A alguns pode ocorrer ainda o século de ouro, ou seja, dentro do período clássico nós tivemos o século de Péricles, ou mesmo as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Convém estar atento, contudo, ao fato de que esses lugares comuns pertencem ao apogeu da civilização grega. Ou seja, aquele período onde a Grécia já tinha percorrido uma história bastante longínqua, diga-se de passagem, e que ela estava dominando aquele período, certo? O período clássico. E dizem respeito, sobretudo, a Atenas, uma entre as muitas. Por isso que ela fala que é um erro só falar de Atenas. Uma entre muitas cidades que compunham a Hélade na antiguidade, a região. Esquece-se com frequência que a democracia, as grandes obras de arte e a plenitude da polis dependeram de longos séculos de formação, criação e amadurecimento. Na verdade, entre esses processos, formação, criação e amadurecimento, nós vamos ter imersos períodos de disputa, períodos também de destruição, como nós veremos posteriormente. Na verdade, o conjunto de traços que se articularam para compor o que conhecemos como a Grécia clássica começou a se desenvolver a partir do século X, antes de Cristo, claro, aproximadamente durante a época que se convencionou chamar de Homérica, aproximadamente 1100 e 800 anos antes de Cristo. A formação da polis grega, propriamente dita, com suas características principais, o desenvolvimento da cidadania, o estabelecimento dos fundamentos econômicos e sociais da civilização grega, datam do período arcaico, que é justamente o período onde nós saímos de uma agricultura puramente agrícola, de uma economia, melhor dizendo, puramente agrícola, e nós passamos para as cidades, dá mais atenção. Mas se bem que a economia, ela não deixou de ser agrícola, tá? O foco do território foi que saiu do campo para a formação da cidade. O período clássico corresponde ao século V e parte do IV. E, finalmente, ao último período, que nós chamamos, o período onde Alexandre Magno ele conquista e funda o Império Alexandrino, também se expandindo para o lado mais ao Oriente, na época da Grécia helenística, onde se verifica o declínio da polis grega e, posteriormente, o período que nós falamos sobre romanização, o período de apogeu, de crescimento, na verdade, do Império Romano e toda essa conquista, certo? É esta a periodização convencional empregada no estudo da história da Grécia Antiga. Entretanto, ainda que essencial ao estudo, como qualquer periodização, ela apresenta alguns problemas. Em primeiro lugar, trata-se de uma periodização que se generaliza a partir da história da cidade, cujo desenvolvimento mais conhecemos, Atenas. A segunda, que se coloca quanto à periodização no que diz respeito à civilização micênica, que se desenvolveu na Grécia na Idade do Bronze. Por muito tempo, acreditou-se que esta civilização não estava relacionada com a história grega, certo?
mas é justamente a civilização micênica que, junto com outros povos, junto com as outras partes desses povos constitutivos, é que vai dar origem realmente ao mundo grego. E por que, então, que que alguns, por exemplo, alguns historiadores, eles descartam a civilização micênica e só falam mesmo da cretense? Porque, na verdade, a civilização micênica, como nós estamos vendo nesse mapa, ela era um pouco restrita. Percebam que dentro desse círculo, quase que ao centro do mapa que nós temos aí, nós temos três cidades: a cidade de Micenas, a cidade de Argos e a cidade de Tirinto. Essas três eram o que nós chamamos de difusoras da civilização micênica. Mas, na verdade, eles faziam parte de um povo que se chamava de povo aqueu, que foi o primeiro povo que habitou essa Grécia e que disseminou todas essas partes e que fez também o mundo grego ser conhecido. Percebam que a migração deles, ela acontece a partir da região da Macedônia, não o país, mas uma parte ainda constitutiva da Grécia, né? Nós ainda chamamos de uma sub-região da Grécia, a região da Macedônia, onde inclusive Filipe veio, né? E depois de Filipe veio seu filho e dominou tudo, Alexandre Magno, ou Alexandre da Macedônia. Então, esse primeiro círculo aí, bem pequeno, diga-se de passagem, em relação a outros tipos de povos, né, de civilizações que formaram a Grécia, ele é muito pequeno, e por isso até que, a partir daí, é como os historiadores eles não costumam tratar de todas essas civilizações, certo? Porque lá no século XII a.C., nós vamos ter a invasão dória, certo? E nós vamos ter aí digamos, um adentramento, uma invasão desses dórios que vão vir de outras regiões, que vão, digamos, massacrar, porque uma das características deles é que eles empenham muita violência nos seus combates, certo? E eles vão dominar tudo isso daí. E aquele tipo de urbanização inicial que nós até então tínhamos, não ainda com a configuração de polis, ele vai acabar e a Grécia ela volta a ser uma Grécia voltada para a agricultura, certo? Então, temos essas civilizações, percebam que a Aqueia vai ser a primeira que vai difundir, percebam o direcionamento que nós temos aí das diversas formas de expansão que eles vão ter, certo? Ainda coexistindo no território, nós vamos ter os eólios, certo? Esses que estão determinados aí na cor verde, verde musgo, e nós temos os jônios, que vão habitar o território da Ática, certo? Onde simplesmente está a cidade, até hoje, né? Claro, está a cidade de Atenas. Percebam também, olha, os desdobramentos dessas civilizações para a Grécia asiática, né? É toda essa região que fazia fronteira com o povo fenício. E mais lá embaixo, mais próximo dos aqueus, onde nós temos o Peloponeso, onde nós temos a Lacônia, que localizava-se onde estava brigando, na verdade, a cidade de Esparta, onde nós temos aí a ocupação dória, que depois se expande praticamente por toda a Grécia, e é ela que começa a fazer esse tipo de dominação. Bem, falemos então desse primeiro período, né? Na verdade, um período antes da Grécia em si, o período pré-homérico. Chamados de pelágios, ou seja, de ligados ao mar, esses primeiros povos, eles posteriormente deram origem às civilizações gregas. E eles têm, como eu já disse, origem desconhecida. Só que o seu modo de vida, esse permaneceu, porque a micênica, a civilização que vem após a cretense, ela pega muito do modo de vida da cretense, tá? Se apresentavam em comunidades coletivas, dedicando-se à agricultura, quando possível, e também à pesca. Localizada ao sul do mar Egeu, a ilha de Creta tornou-se o primeiro e mais importante diversificado centro comercial do Mediterrâneo. E também, cabe-se dizer aqui, por isso que nós falamos que os gregos e os fenícios, eles são contemporâneos, porque de um lado, do lado mais ocidental, nós temos os cretenses dominando, e do outro, nós temos também os fenícios, certo? Os fenícios, eles vêm mais para a borda sul, passando com muito mais
prioridade, com muito mais preponderância na África, certo? E logo depois da queda da civilização cretense, eles vão dominar o comércio marítimo. Por isso que a partir da pesca, a partir da agricultura e também a organização a partir de manufaturas têxteis, da metalurgia, também ramificação da idade dos metais e da produção de cerâmica, esses cretenses, essa primeira forma de civilização, no que posteriormente a gente chama de Grécia, vão se preponderar na talassocracia, certo? Essa talassocracia simplesmente significa domínio marítimo, domínio dos mares. E vão ser, sim, encabeçadas, vão ser guiadas, essa primeira civilização, pelo rei Minos. E por isso que nós chamamos também a civilização ou cretense ou minoica. Cuidado, existe aqui a diferenciação. Micênica vai ser posteriormente, a minoica já vai ser um pouquinho antes. Minoica e cretense são as mesmas, tá? Então, esse início das datações do período pré-homérico, eles começam a ser fundados, eles começam a se expandir a partir do ano 2000 a.C. As colônias continentais foram alvo de ondas migratórias de povos indo-europeus, ou seja, concomitantemente ou também posteriormente, diga-se de passagem, digamos 100, 200 anos, povos indo-europeus, ou seja, que eles tinham vindo do Oriente, feito algumas migrações entre a Ásia e a atual Europa, eles começaram essas ocupações graduais, essas ocupações gradativas por todo o continente europeu. E, claro, eles também ocuparam essa região de difícil acesso por conta do seu relevo, e esse primeiro povo foi o povo que nós chamamos de povo aqueu. Os aqueus, eles se estabeleceram entre a Arcádia, que depois vai ser tomada por outra civilização, os eólios, e a parte que nós chamamos de Península do Peloponeso, inclusive famosa por conta das guerras que nós vamos ter entre Atenas e entre Esparta, certo? Então, nós devemos nos lembrar que essa ocupação, ela, claro, ela é muito, muito longínqua. Ela ocorre nos seus períodos bem denominados, bem estratificados. E uma das características boas de estudar a Grécia, o mundo grego, melhor dizendo, é que nós temos nítidas quais são as diferenças de cada um. Ou seja, desse período pré-homérico, nós estamos vendo como foi que esse povo se formou, como foi que ele começou a sua desenvoltura e depois como é que a gente passa para o período homérico, certo? O período onde nós já temos essa civilização micênica de cima imperando, certo? E logo depois do período arcaico, o florescimento, depois daquele longo período de agricultura, o florescimento das polis. Lá no Peloponeso, houve sim essa fundação das 3 principais cidades. O povo aqueu, aquele povo restrito, aquele que está lá dentro do círculo, fundaram as cidades de Micenas, por isso o nome, Tirinto e também a cidade de Argos. E, obviamente, eles, como eram um povo reduzido, percebam que lá no mapa a extensão territorial deles não é grande, como outras áreas, eles foram dominados inicialmente pelos cretenses. Agora, por quê? Se Creta estava lá embaixo, se a civilização cretense estava ao sul, o porquê que, então, esse povo daí, ele começou a ser dominado por esses cretenses? Diga-se de passagem que por conta da também expansão marítima que essa primeira civilização, a civilização micênica, ela vai ter, certo? Então, ao entrar em contato com os cretenses e também isso daqui a gente não deixa de fora com os fenícios, eles também, digamos que começaram a criar uma rivalidade, criar um espírito de competição, de concorrência, e claro, como os cretenses já tinham sido estabelecidos na parte ao sul e já tinham um comércio muito, muito fortificado, além mar, nós vamos ter essas disputas. Desse processo ainda surge, ou seja, que processo? A cultura cretense em contato com a cultura micênica. Desse processo surge a lenda do Minotauro. E o que foi esse Minotauro? Foi a representação do poderio de Creta, do poderio do rei Minos, por isso Minotauro, tá? Foi a representação desse poderio cretense sobre os micênicos, certo? Só que isso posteriormente
diante da lenda que nós sabemos, diante dos mitos que nós sabemos sobre o Minotauro, esse Minotauro, ele é derrotado, ele cai, ele é morto por Teseu, esse que está aí ilustrado na imagem, e a civilização micênica, ela floresce, né? A Cretense, ela cai, porque caiu esse símbolo de poder do rei Minos, caiu todo ele, e a civilização micênica é que agora ela vai dominar. Acontece que é o seguinte, esse Minotauro, digamos que ele foi um filho, entre aspas, bastardo do rei Minos, tá? E por que isso? Por que ele surgiu? Na verdade, ele foi um presente, digamos assim, de Poseidon, o rei dos mares, o deus dos mares, melhor dizendo. Porque Minos, ele disse o seguinte, ó, Poseidon, me dá alguma coisa para que eu faça um sacrifício e você me transforme como rei, né? Ele tinha essa pretensão. Então, Poseidon ouviu, e aí a gente tem nítidas as interferências, as influências dos deuses, dos semideuses, que nós vamos ver isso posteriormente na questão da influência cultural, certo? E da influência religiosa, a influência ferrenha, a influência permanente dos deuses e semideuses em toda a civilização, certo? Porque eles também têm essa questão da religião muitíssimo bem fundamentada e muitíssimo fortes. Eram praticamente por meio dos deuses que as sociedades iam sendo guiadas. Inclusive, a questão de trazer 12 deuses para o Olimpo foi uma forma de unificar a grande e exacerbada quantidade de deuses que nós tínhamos em toda a civilização, em todo o mundo grego, certo? Então, estabelecendo esses 12, que já era, sim, um número elevado, a Roma também vai fazer a mesma coisa, né? Em meio que vai pegar uma grande influência da civilização grega, certo? Roma também tem os seus 12 deuses, que vão ser quase que identidades semelhantes a Roma e Grécia, certo? E também fruto da romanização. Cada civilização, cada povo tinha o seu determinado deus. Digamos que cada comunidade, como nós vamos ver daqui a pouco, cada comunidade ela tinha o seu Deus, tinha a sua divindade para adorar. Então, para reunir tudo e para que realmente o povo grego tivesse uma centralização, digamos, religiosa, foram eleitos esses 12 deuses lá no Olimpo, certo? No Olimpo, quando nós falamos, é o templo, uma acrópole, a parte mais alta de cada cidade-estado, era chamada de acrópole, onde basicamente nós tínhamos os templos de adoração dos deuses. Então, aí, Minos, ele, com essa pretensão de se tornar rei, ele fala com Poseidon, ó, faz alguma coisa para que eu me torne rei, né, porque você tem mais poder do que eu, e o que você mandar eu vou obedecer. Aí, o que foi que Poseidon fez? Poseidon, ele disse, eu vou atender seu pedido. Aí, mandou um touro saído da água, e mandou como oferta de sacrifício, para que Minos matasse e realmente se estabelecesse como rei. Nesse meio período, Minos, ele já tinha sido colocado, já tinha sido coroado, já tinha sido reificado, se é que a gente pode dizer essa palavra, e então chega o momento em que ele começa a fazer a sua investida para matar, né, para oferecer em sacrifício. Só que aí esse Minotauro, ele era muito bonito. Minotauro não, perdão. Esse primeiro touro era muito bonito, certo? E aí, Minos, ele dá com os burros na água. Ele fica um pouquinho cabisbaixo, porque ele ofereceu o seu poder em prol da matança de um ser, né? A gente não pode falar de uma pessoa. Então, quando ele vê que aquele touro é muito bonito, ele decide que não vai mais matá-lo, né? O que é que ele faz então? Ele decide pegar um dos seus touros, que ele tinha, claro, criador, rei, né? Possuía tudo e todos, diga-se de passagem. Ele decide pegar um touro qualquer, certo? Matar e aí oferecer em sacrifício para Poseidon. Ele tenta enganar, na verdade, o deus. Só que, claro, na mitologia grega não existiria nada mais superior do que os próprios deuses que estavam pairando tudo ou estavam pairando todos, certo? Então ele tenta enganar Poseidon, só que aí não dá certo e Poseidon fica muito irado com ele, mas ele decide não tirar-lhe o trono. Deixa ele lá, vamos deixar que ele governe mesmo, até quanto ele possa, certo? Mas qual foi a reivindicação?
qual foi a resposta de Poseidon para Minos? Agora você vai praticamente perder a sua mulher, porque a mulher, ela se apaixonou pelo touro, certo? O touro que Poseidon ergueu das águas, que botou ele para ser como ofertado em sacrifício, e dessa relação surgiu o Minotauro, esse filho bastardo de Minos, tá? E aí, para, digamos, frear o desprezo do Minotauro, para frear esse desprezo tanto do Minos, que era para ter matado o pai dele, o pai verdadeiro, o pai legítimo, né? Quanto também para frear o desprezo por conta da sua mãe, dessa que era a esposa do rei Minos, o que é que ele faz? Vamos embora construir um labirinto e colocar o Minotauro dentro, de forma que ele não saia mais e não venha a atacar, a me atacar, porque eu desprezei ele e, na verdade, era para eu ter matado o pai dele antes dessa concepção, antes de gerar, né? Se eu tivesse feito isso, jamais a minha mulher tinha ido procurar o touro e tinha se envolvido com ele para dar origem a essa forma meio humana, meio touro, certo? Por isso que nós falamos dessa figura mitológica, porque o touro que Poseidon mandou sair do mar para ser feito, para ser oferecido, ele se envolveu com uma mulher, com uma humana, certo? Diante disso, nós temos que nas disputas entre os cretenses e os micênicos, assim, os aqueus, na verdade, nós vamos tendo alguns enfrentamentos. E num desses enfrentamentos, Atena, deusa da sabedoria, ela é derrotada por Minos. Quando nós falamos aqui derrotadas, a gente não pode simplesmente pensar em morte, porque Atena era uma deusa da sabedoria, certo? Ela é derrotada, e aí o que é que Minos faz? Olha, já que você perdeu para mim, você agora vai cumprir a minha reivindicação. Você vai mandar anualmente, alguns falam em 8 anos, alguns falam em 9 anos, você vai mandar anualmente 7 homens e 7 mulheres de Atenas, mais acima, né, do domínio aqueu. Isso daí, contemporaneamente, as outras civilizações já tinham sido formadas, certo? Principalmente os jônios e os eólios, junto com os aqueus, os dórios não, que é bem depois, tá? Mas você vai mandar 7 homens e 7 mulheres, porque aí eles vão entrar no labirinto, vão tentar fazer aquilo que eu não tive coragem de fazer, que é matar o Minotauro, certo? Então, durante alguns anos, Atena vai, como forma de, realmente, de, olha, eu errei, eu perdi, vou fazer o que é que você está dizendo, né? Até porque está falando com o rei, mesmo que ela fosse uma deusa, mas não cabia, não ia ficar bem, né? Se a gente pensar isso, a deusa perder e depois estilar no que a gente fala hoje em dia, né? Na gíria de hoje em dia. Então, eles enviam anualmente e essas 7 pessoas, 7 homens, 7 mulheres, elas vão morrendo sucessivamente, certo? Até que poucos anos depois chega essa pessoinha que nós estamos vendo aí, chega Teseu. Teseu, ele é o filho de Egeu, né? O nome do mar que nós temos mais ao norte. E Teseu, ele se oferece voluntariamente. Ele, vou, papai, vou... E oferece a Atena, né? Claro. Vou derrotar o Minotauro. E foi embora. Foi embora para Creta. Chega no palácio, ele se depara com nada mais, nada menos do que a filha de Minos. Essa filha que se chama de... Deixa eu pegar aqui o nominho dela. De Ariadne. Ariadne, filha de Minos, ela vai se apaixona por ele à primeira vista, aquele amor bonito, né, que a gente sabe que é platônico, né, numa linguagem filosófica aqui, e, posteriormente, o que é que ele faz? Você vai comigo para dentro do labirinto, não, você vai ficar na porta, e aí a Ariadne, ela presenteia Teseu com uma espada, a espada que ele consegue matar o Minotauro, mas presenteia principalmente com um novelo de lã, um carretelzinho, porque ela, como amava ele, como idolatrava, foi amor, esse amor pernicioso, diga-se de passagem, porque estava civilização contra civilização ali, ele vai embora para dentro do labirinto e ela fica à porta do labirinto esperando o seu regresso. E por que ele iria regressar? Porque cada vez que ele fosse passando pelos lugares, ele ia deixando a linha que ela estava com ele lá no começo, tá? Enfim,
Para encurtar a história, que já não dá mais para ser encurtada, né? Porque a gente precisa falar um pouquinho dessas particularidades. Esse Minotauro, ele é derrotado, Teseu encontra essa figura meio humana, meio animal, encontra, apunhala ele nas costas e depois volta para a sua amada. Aí, quando nós temos essa derrota do Minotauro, o que quer dizer isso, digamos, numa ideia, numa forma ideológica? Significa que aquele poderio da civilização cretense, ele vem a cair. Aquela representação toda de poder que ninguém podia com o Minotauro, porque, em suma, se ele era, digamos, uma provocação a Minos, por outro, ele fazia com que toda a civilização cretense fosse temida, certo? Por ele, quando ele cai, tudo isso é colocado para baixo. E aí, quando os cretenses eles caem, aí a civilização micênica, encabeçada pelos aqueus, mas também com os jônios e com os eólios, eles vêm e começam a dominar tudo aquilo dali. Interessante fato é que na volta de Teseu para Atenas, ele decide levar a Ariadne embora, né? Vamos embora comigo, né? Gostei de você, você gostou de mim também, foi por conta da espada que você me deu que eu derrotei o Minotauro, você me salvou do labirinto, então vamos embora. Só que no meio da viagem, no meio do regresso, Dionísio, ou Dioniso, pai das bebedeiros, né? O que em Roma nós temos como Baco, né? Deus do vinho, Deus das festas. Dionísio chega para Teseu e diz: não, pode deixar ela, você não vai levar ela para Atenas, não. Porque isso vai ser um perjúrio se você chegar com uma menina de Creta lá. Vai ser uma blasfêmia contra os deuses, né? Então, pode deixar ela. Pode deixar ela aqui dormindo, deixou ela no meio de uma ilha da Grécia insular. E, então, nós tivemos que, quando ele deixa a Ariadne na Grécia insular, nessas ilhas, na verdade, quem fica com ela é Dionísio, e tem com ela 4 filhos, né? Então, vocês veem a interferência pesada dos deuses que nós temos aí nas civilizações, certo? Ele volta para Atenas. Uma particularidade, é meio que algo controverso. Quando ele saiu para ir embora para Creta, ele disse ao pai, ele disse a Egeu, quando eu estiver voltando, se eu vencer, eu vou voltar e o meu barco vai estar com as velas brancas estiradas. Se eu perder, eu não volto, claro, mas o barco ele vai estar com as velas de cor preta, certo? E então, quando ele volta, ele se esquece. Ele se esquece de estender essas velas e o pai dele, Egeu, por achar que o filho tinha sido dilacerado pelo Minotauro, ele se suicida, ele pula dentro do mar e é o mar que hoje leva o seu nome, o Mar Egeu, certo? Então, essa sucessão é justamente o caminho que nós temos, de Egeu para Teseu. Teseu, assim da morte do pai, ele é coroado como rei de Atenas e ele passa governando 30 anos, entre 1234 e 1204, certo? E essa vitória do Minotauro, contra o Minotauro, na verdade, ela é uma resposta, ela é uma reação dos gregos, dos micênicos para os cretenses, tá? Ainda cabe dizer que os aqueus, esse primeiro povo, invadiu, não somente derrotou o Minotauro na pessoa de Teseu, mas também invadiu Creta. Não bastava somente dizer, eu venci o Minotauro, tinha que invadir, tinha que acabar. Invadiram Creta e acabaram realmente com praticamente todas as coisas, destruíram a cidade de Knossos, que era tido como uma capital, onde simplesmente estava lá o palácio de Knossos, né, onde a sua santidade, a sua magnanimidade, né, o rei Minos, ele governava. E, obviamente, quando eles destroem Creta, destroem a cidade, destroem o palácio de Knossos, a talassocracia, ela passa das mãos dos cretenses para a mão dos fenícios, certo? E, obviamente, o poderio, ele passa para a cidade de Micenas. Aí vai estabelecer todo aquele povo bonito que a gente tem lá na Grécia continental. Aí ao lado nós temos a representação das ruínas do palácio, né, de Knossos, né? São chifres sagrados, né? Então a gente pode fazer até uma analogia. Então, todo mundo em Recife, diga-se de passagem, se alguém aqui for de Recife ignora, pensa que é de Gravatá, mas todo mundo que é de Recife, que já escuta um breguinha na vida e que já levou um chifrinho na vida, possivelmente também eles são
sagrados, tá? Foram os micênicos, a partir de Teseu, que fizeram essas reivindicações e que colocaram também esses mitos, tá? Deixa eu ver aqui. Os cretenses foram dominar os micênicos? Sim, né? Na verdade, eles conseguiram por algum tempo, Isabela. Eles tiveram um poderio, até porque a civilização micênica ela era muito restringida, ela só ficava entre aquelas 3 cidades, mas quando os eólios e os jônios eles começam a se fundir também, aí sim, nós temos um poderio muito maior, certo? Mas ainda, realmente, eles não conseguiram e ainda depois foram dominados. Isso acontece em toda a história, digamos, da humanidade, certo? Então, aqui nós também temos outras representações, tá? De um lado, do lado esquerdo, nós temos uma reconstituição digital do antigo Palácio de Knossos. Sim, outra questão que sobre esses chifres, né? Esses chifres sagrados que a gente falou. Eles representavam um poderio da civilização cretense por conta do Minotauro, tá? Então, nós temos uma reconstituição aí, e ao lado nós temos, atualmente, né, as ruínas do Palácio de Knossos, que sediou todo esse poderio. Posteriormente, como eu já disse, os fenícios eles se aproveitaram desta queda de Creta para expandir ainda mais o seu domínio. Percebam que eles começam a sua rota comercial na área em verde, que é a área propriamente dita de domínio fenício, tá? Mas se estende também para Creta. Percebam que eles tinham relações comerciais, sim, mas principalmente em toda a costa norte da África, eles vão ter essas comercializações. Inclusive, passando para o Grande Mar, ou seja, quando nós falamos Grande Mar hoje, não era o Mediterrâneo, porque aquilo dali era fichinha para os fenícios, eles conheciam como a palma da mão. Mas o Grande Mar que eu estou falando é o Oceano Atlântico. Percebam que eles cruzaram ali o Estreito de Gibraltar, que faz a divisa da Europa com a África, e eles foram mais a oeste mesmo, tá? Tanto ao norte quanto também ao sul. E, claro, também tiveram suas campanhas econômicas sobre a Sicília, um território que eles vão explorar bastante. Bom? Bem, e então, vamos iniciar com esse contexto da formação das sociedades gregas. Nessa sequência das conquistas, os aqueus, que eles já tinham dominado a parte sul, eles vão se voltar para onde? Para o Mar Egeu. Eles vão se voltar agora para a Ásia Menor. Essa Ásia Menor também tem algumas civilizações não helênicas, não gregas, certo? E eles também vão conseguir destruir um rival poderoso, um rival importante, que são os troianos, né? Daquela grande guerra que nós chamamos a Guerra de Troia, que vai durar mais de uma década, por volta entre 10 e 11 anos. Essa guerra, na verdade, ela se originou porque Paris, que era o imperador, que era o príncipe de Troia, ele decide fazer uma coisa um pouco ousada. Ele vai-se embora para os aqueus, vão-se embora para aqueles povos de lá, para o povo aqueu, e ele decide roubar a rainha, decide roubar a Helena. Vão raptar a Helena, vão-se embora lá pela parte mais norte, passando pela Macedônia, diga-se de passagem, raptam a Helena e levam ela para Troia. E aí, meu Deus do céu, como é que você, em suma, em sã consciência, você vai fazer o sequestro da rainha em um determinado local, né? Então, eles começaram a fazer as suas injúrias, né? Eles começaram a combater, porque eles queriam, a todo custo, resgatar Helena das mãos dos troianos, né? E numa dessas investidas, foi a última, a cartada final, morreram algumas personalidades, quando nós falamos personalidades, né? O próprio Paris, né? O príncipe de Troia, ele, num determinado momento da guerra, ele morre também outros comandantes, como Heitor, que é o finalzinho da Ilíada que nós temos, a última, possivelmente uma das últimas passagens que Homero escreve na Ilíada, que é sobre a guerra em si, sobre o funeral de Heitor, que era o comandante dos troianos, né, comandante do exército troiano. E então, nessas últimas cartadas, que é justamente o cavalo de Troia, certo? Aí o que é que acontece? A Afrodite, de novo, a interferência dos deuses, né, na vida dos seres humanos. A Afrodite, ela chama Ulisses, esse que é esse grande herói,
dos livros de Homero, chama Ulisses, chama também um personagem que se chama Epeu. Epeu foi o que construiu, junto com Ulisses, o cavalo de Troia. E ela disse, vem cá, os dois, vamos fazer uma coisa. A gente, vou voltar aqui, voltei. A gente vai, de uma vez por todas, acabar com os troianos. Porque eu, deusa do amor, não quero ódio. Eu quero que o amor esteja colocado mesmo na minha sociedade. Então, eles decidiram fazer esse cavalo, um cavalo oco, né? Um cavalo que só tinha mesmo a sua magnitude, que era muitíssimo alto, e eles, numa oferta de presente, né? Por isso que nós chamamos até presente de grego, certo? Por conta dessa história da Guerra de Troia, da cartada final, da estratégia final, eles decidiram ofertar esse presente para Troia, como também uma forma de rendição, entre aspas, claro. Então, eles vão, depois, claro, da morte de Heitor. Por que que, então, Heitor, sendo comandante das forças do exército troiano, ele morre, ele é combatido, e por que que os próprios gregos, eles dão com o pé atrás? E diz a Ilíada que os gregos, eles, com o ego muito inflado, foram lá para tentar desraptar, vamos criar essa palavra, vamos fazer um neologismo, desraptar Helena. Foram de volta, foram tentar ir em Troia para reconquistar, na verdade, Helena e trazer ela de volta para a Grécia, certo? Mas como eles viram que Helena estava muito difícil, já passava mais de uma década de guerra, o próprio comandante do exército troiano já tinha sido vencido, então eles disseram, agora nós nos rendemos, porque a gente não tem mais nada para fazer aqui. A gente já dominou quem a gente tinha que dominar. Os troianos estão sem comandante. E aí, o que é que a gente vai fazer mais? Né? O que resta para a gente é matar todo mundo e a gente não quer isso. Então, eles, claro que isso é só uma balela, isso é só uma conversinha para boi dormir, para o cavalo dormir, né, na verdade. E então, quando eles dão a entender que vão embora, eles ainda trazem um presente. Olha como os gregos são maravilhosos, né? Trazem esse cavalo, colocam ele nas portas, porque a cidade de Troia também era uma cidade bastante fortificada, bastante murada, diga-se de passagem, e aí eles decidem deixar esse presente para os troianos. E nesse presente, nada mais, nada menos tinha do que vários gregos dentro desse cavalo. Agora, por que um cavalo? Porque os troianos, eles eram exímios domadores de cavalos, tá? Eles eram conhecidos por conta dessas atividades de domação de cavalos, certo? Então, na calada da noite, depois que eles terminaram toda a comemoração, porque os gregos se renderam e ainda deram um presente, se curvaram mais ainda, na calada da noite, enquanto todos estavam dormindo, os gregos, eles saem do cavalo e aí dominam toda aquela região, junto com o exército que também já estava a postos do lado de fora da cidade, certo? Então, eles tiram Troia do mapa, destroem a cidade de Troia e, obviamente, o cenário de guerra ele acaba e a vitória dos aqueus, ela é mais uma vez fortalecida. Então, de um lado, na parte sul, eles conquistam os cretenses da parte a leste, na Ásia Menor, onde eles queriam, na verdade, por conta da riqueza natural que tinha lá, eles também conseguem tirar os inimigos de lá, os troianos, certo? Esses aqueus, eles estavam divididos em reinos independentes. De novo, vem aquela questão, ainda não se identificavam enquanto Estado, enquanto país, governados por uma nobreza militar e religiosa. Essas características, eles tinham como principais construções arquitetônicas os castelos e os templos que estavam nas acrópolis, tá? Lembra-se daquela principal, daquela mais alta forma de construção arquitetônica, aquele ponto mais alto de toda vamos dizer cidade, porque vai entrar em conflito aqui com o conceito de polis, tá? Mas digamos que na comunidade, aquelas grandes construções que, claro, eram dedicadas também para os deuses. Uma das características que, digamos, que vai diferenciar um pouquinho entre os gregos e entre os mesopotâmicos, não a questão do templo, porque isso existia lá e também existe aqui, mas digamos que na formatação. Nós vimos semana passada que quanto mais alto fosse um zigurate, melhor seria a comunicação entre os deuses. Para os gregos, não, porque os deuses estavam aqui, os deuses estavam na Terra, certo? Então, não precisava daquela imensidão, daquela Babel, né, que a gente falou, para ter uma comunicação. Precisava somente ter um requinte, tanto é que eles são exímios arquitetos,
Isso vai ser, digamos que um pouquinho usurpado pelos romanos posteriormente, visto que as construções participam de um mesmo período, o período da arquitetura clássica, certo? Mas não existia aquela imensidão, quanto mais alto fosse, melhor, porque eles estavam aqui habitando, eles tinham a característica, assim, de serem soberanos aos príncipes, aos reis, às pessoas comuns, quiçá, né? E também aos semideuses. Contemporaneamente, aos aqueus, também os eólios e os jônios, esses povos que nós estamos vendo mais ao norte, certo? Habitaram a Grécia continental. Os primeiros, os eólios, eles habitaram o território da Tessália, quase lá perto da parte de cima, né? Na parte norte, certo? E os jônios, eles habitaram a Ática, inclusive sediando a cidade-estado de Atenas. Aí sim, cidade-estado, né? Digamos que seja, inclusive, a mais importante. Ao passo que a civilização micênica conseguia derrubar Troia e expandir seus domínios, ocorreram as últimas ondas migratórias dos povos, mas essas principalmente vão ser as mais decisivas, porque por volta de 1200, os dórios, esses também povos indo-europeus, eles chegam a essa região. E esses dórios, eles dominam não somente a região do Peloponeso e da Lacônia, onde eles tradicionalmente se originam, onde eles se instalam, melhor dizendo, mas eles dominam todo aquele povo de lá, o povo aqueu, o povo eólio e o povo jônio, certo? Eles vêm com um poderio um poderio militar muito forte, e essas civilizações, elas não aguentam, certo? Eles utilizavam armas de ferro e possuíam principalmente as ações de caça, guerra, e também, assim que eles conseguiam dominar, eles também saqueavam tudo para não deixar nada da cultura anterior, certo? Claro que isso vai ter uma consequência, digamos que, muitíssimo fundamental para o início do período homérico, que vai ser a primeira diáspora. Esse primeiro espalhamento, esse espraiamento desses povos. E por que esse espraiamento? Porque, claro, estávamos numa guerra interna. Os dórios estavam dominando todos, aqueles três povos constitutivos da civilização micênica, e aí eles próprios, eles não tiveram considerações, eles não tiveram o que fazer, na verdade, com esse domínio, porque quando eles chegavam, dominavam tudo, causavam muito terror, diga-se de passagem, e diga-se de uma história, né? Diga-se de passagem que eles não iriam ficar para contar a história. Então, eles vão, dar com o pé para fora, na verdade, do território grego. Diga-se de passagem que alguns vão ficar, certo? Alguns ficam digamos que nos territórios interioranos mesmo de toda a Grécia, longe das principais cidades, das principais comunidades. Então, essa primeira diáspora, ela configura-se como o primeiro espraiamento da civilização micênica e, claro, para outras partes. E com ela, com essa primeira diáspora, nós temos a transição do período homérico, do pré-homérico para o período homérico. Vamos para algumas questões. Primeira delas, isso tudo já em relação ao que nós já vimos, tá? De todo esse período pré-homérico. Por muito tempo, entre os historiadores, pensou-se que os gregos formavam um povo superior de guerreiros, que por volta de 2000 a.C. teria conquistado a Grécia, submetendo a população local. Hoje em dia, os estudiosos descartam essa hipótese, ou seja, aquela que o povo grego formava um povo superior de guerreiros. A gente viu que não, certo? Os estudiosos descartam essa hipótese, considerando que houve um movimento mais complexo. Segundo o pesquisador Moses Finlay, a chegada dos gregos significou a introdução de um elemento novo que se misturou com seus predecessores, ou seja, quem os antecedeu, para criar lentamente uma nova civilização e estendê-la como e por onde puderam. Segundo o texto, a formação da Grécia Antiga ocorreu de que forma? Nós sabemos, pelo que nós já dissemos aqui, que essa civilização, não a grega, mas a cretense e a micênica, elas ocorreram de formas graduais. Ou seja, não é aquela forma instantânea,
até porque nós falamos de séculos de formação até as polis, por exemplo, né? Porque a gente fala que as polis, digamos que estejam no meio da periodização do mundo grego antigo. Antes do período arcaico, nós temos o período pré-homérico, essa organização primeira entre Creta e entre a civilização micênica, e depois a dominação dória, depois o período homérico, que é esse período em que a Grécia ela acaba aquele lampejo de urbanização, porque ela volta a ser agrária por conta dessa dominação dória, e só depois, no período arcaico, é que nós vamos ter a formação das primeiras civilizações. Isso logo no início do período, tá? É uma transição gradual, ou seja, essa transformação, essa formação da Grécia, ela ocorre não por negociações, porque nós sabemos aqui, nós vimos que envolveu algumas guerras, vulgo Guerra de Troia, vulgo os conflitos entre as civilizações micênica e esse, certo? Só está mostrando metade da questão? Eu acho que não. Não é o chat não que está na frente? Vem lá. Clica aí fora. E aqui está certinho na apresentação. Está completo? Não é isso? Eu estou vendo aqui completinho. Eu acho que é o chat que está. Toca aí fora da janelinha do chat que eu acredito que vá apresentar direitinho, certo? Então, não é negociada porque, óbvio, que eles tinham alianças econômicas, que eles tinham alianças políticas, mas eram principalmente voltadas para o comércio. Não é aquela aliança, digamos, vamos formar um povo só. Lembrem-se, a Grécia, nesse início, nessa formação, ela é fragmentada, certo? Existem alguns povos que possivelmente se juntam, mas a característica geral é que todas elas sejam fragmentadas, todos esses povos daí. Então, a gente já fica com a letra B, forma gradual, a partir da integração. Quando nós falamos de integração, a gente fala de um processo sociológico em que denota algum tempo para acontecer, demora algumas eras para acontecer, integração de povos provenientes de outras regiões com habitantes da parte sul da Península Balcânica, ou seja, dos eólios e dos jônios, juntando-se e integrando-se cada vez mais aos aqueus, tá? Bem, e de forma violenta, com a submissão dos habitantes originais da península a conquistadores recém-chegados do norte. Na verdade, é do sul, né? Se a gente voltar um pouquinho o mapa, a gente vai ver que a dominação dória, ela começa no sentido sul ao sentido norte de todo aquele mundo dali, certo? Inclusive, já falando mesmo da península e da Grécia continental. Segundo, em certos aspectos, os gregos da antiguidade foram sempre um povo disperso. Penetraram em pequenos grupos no mundo mediterrâneo e mesmo quando se instalaram e acabaram por dominá-lo, permaneceram desunidos na sua organização política. No tempo de Heródoto, e muito antes dele, encontravam-se colônias gregas não somente em toda a extensão da Grécia atual, como também no litoral do Mar Negro, nas costas da atual Turquia, na Itália do Sul, o que os romanos posteriormente vão chamar de Magna Grécia, e na Sicília Oriental. Na costa setentrional, ou seja, na costa norte da África, e no litoral mediterrâneo da França. No interior dessa elipse, de mais ou menos 2.500 quilômetros de comprimento, encontravam-se centenas e centenas de comunidades que, a miúde, ou seja, parafraseando aqui um pouquinho Zé Ramalho, há muitos tempos, diferiam na sua estrutura política e que afirmaram sempre a sua soberania. Nem então, nem em uma outra altura, no mundo antigo, houve uma nação, um território nacional único, regido por uma lei soberana, que se tenha chamado Grécia, ou ainda um sinônimo de Grécia. Por isso que a religião, já no período homérico, esse período que definitivamente começa, entre aspas, a formar a Grécia antiga que nós conhecemos, certo? A religião vai ser muito importante porque ela vai unificar mesmo como, digamos, as comunidades, tá? Se eles eram desunidos por conta do ponto de vista sociopolítico, foi a religião, esse vínculo, que vai fazer essa união. Com base no texto,
pode-se apontar corretamente, olha lá, a inadequação do uso de conceitos modernos. Quando nós falamos conceitos modernos aí, puxem nas civilizações modernas. Que conceitos são esses, então? Que conceitos são esses, então? O conceito de Estado, o conceito de país, que vai ter uma clareza muito grande somente na transição de Idade Média para Idade Moderna. Ou seja, letra A desorganização política da Grécia Antiga sucumbiu rapidamente ante as investidas militares de povos mais unidos? Na verdade, não, certo? Porque, óbvio, que a civilização cretense, ela era mais unida, mais unificada em si, ela tinha uma estabilidade, tanto é que ela domina a micênica, mas ainda a civilização cretense é parte constitutiva do que depois vai ser conhecido como Grécia. Outros povos que não os cretenses, os fenícios, vieram com o intuito de dominar a Grécia, vieram com o intuito de dominar Creta, também não. Eles eram parceiros comerciais, visto que depois da queda de Creta, os fenícios foram lá e dominaram tudo, certo? Então, essa investida militar de povos mais unidos, não. Aí sim, a gente pode falar que uma das investidas muito fortes de um povo unido vai ser com os persas, nas guerras médicas. Só que isso acontece muito tempo depois e já com Atenas e Esparta com suas formações originais, certo? Letra B, a necessidade da profunda centralização política. Ora, se lá no texto já tem dizendo que não tinha rei, que não tinha uma representação, a gente não tem centralização política, certo? A gente não tem uma figura de uma família real que venha e que diga, olha, tudo vai passar pela minha mão. Tinha em Creta, mas isso já tinha acabado faz tanto tempo ainda, certo? Letra C, a carência entre quase todos os povos da antiguidade de pensadores políticos capazes de formular estratégias adequadas de estruturação e unificação do poder político. Na verdade, a gente poderia até elencar essa como uma possível justificativa neste contexto, mas quando nós temos aí a carência entre quase todos os povos da antiguidade e não do período pré-homérico, que é o que nós estudamos agora, a gente já pode perder. Porque, por exemplo, o berço da filosofia, o berço dos pensadores vai ser a Grécia. Então, não cabe nós elencarmos essa questão. Se, por exemplo, nessa letra C disséssemos entre quase todos os povos do período pré-homérico, a carência de pensadores políticos, aí a gente poderia conversar alguma coisa, porque lembrem-se, o período pré-homérico, mesmo com todas essas coisas que nós falamos, mesmo com toda essa organização, mesmo com a Guerra de Troia sendo colocada lá, ainda assim, a sua origem, principalmente a origem dos cretenses, ela é muito dificultada, porque, assim, uma carência de registros, assim, uma carência da história documentada, como nós sabemos, certo? Letra E, a valorização na Grécia Antiga dos princípios do patriotismo e do nacionalismo. Ora, se nós não tínhamos país, se nós não tínhamos Estado, como é que a gente, então, pode falar de pátria e como é que a gente pode falar de nação, certo? Se a gente tem lá que os povos gregos, eles sempre foram dispersos. Antes, eles brigavam entre si. Antes de uma união, eles faziam guerra. Então, a gente não pode falar de nação, a gente não pode falar aqui de pátria, certo? Vamos lá para mais outra. A Ilíada e a Odisseia por conta do nome, né, do possível nome de Ulisses, Odisseu, certo? Referem-se, respectivamente, à Guerra de Troia, ou seja, a Ilíada conta sobre essa Guerra de Troia, e a Odisseia sobre a volta desse herói, que também planejou, junto com Epeu e junto com Afrodite, esse cavalão que foi para lá e derrotou os troianos, a volta de Ulisses à sua ilha, a ilha de Ítaca, Grécia peninsular, ao final dessa guerra. Sobre essas duas obras, pode-se afirmar que, olha lá, uma das características não só dessas representações que nós temos aí, desses dois livros, dessas duas obras, mas uma representação do que acontecia antes mesmo da Guerra de Troia. A resposta é,
caracterizam papéis masculino e feminino nas sociedades gregas antigas e representam a interferência dos deuses nos assuntos dos mortais. Lembram que a Guerra de Troia, ela iniciou por conta do sequestro da rainha de Esparta, do sequestro de Helena, por conta dos troianos, do príncipe de Troia, certo? De Paris. Então, caracterizam papéis masculino e feminino nas sociedades, porque também dentro da Ilíada e também dentro da Odisseia, nós vamos ter bem nítidas quais são as diferenciações, as divisões que existiam. Por exemplo, Troia já tinha, sim, um exemplo de organização social, onde é aquele tipo de sociedade patriarcal, onde quem ia para o exército, quem fazia parte eram somente os homens, certo? Os grandes guerreiros, inclusive as principais denominações vão sempre ter o nome dos homens lá, tanto de Ulisses quanto também de Epeu, e também nós temos a influência de Afrodite. Afrodite está no exército? Não. Mesmo sendo deusa, ainda assim, ela não tinha a sua parcela de contribuição no exército. Ela ficou como conselheira, tanto da região da Grécia, quanto em relação à realização, à feitura do próprio cavalo. E, principalmente, não somente nessa distinção do que era papel masculino e do que era papel feminino nas sociedades gregas, mas, principalmente, essas duas obras, elas vão representar aquilo que regia toda a religiosidade da Grécia, ou seja, a interferência pesada dos deuses em todos os acontecimentos, em toda a vida, diga-se de passagem. Aconteceu isso entre o rei Minos e Atena, né, nas disputas entre civilização cretense e civilização micênica, e na Guerra de Troia acontece isso com Afrodite, Ulisses e Epeu. Ó, bem prática essa, conta a história que com a ajuda de Atena, Epeu construiu um grande cavalo de madeira, onde escondeu guerreiros. Ulisses ardilosamente introduziu em Troia para que os guerreiros a saqueassem. Em sua obra, o autor transformou a luta pelo controle do Estreito de Dardanelas, porque a gente sabe, pessoal, que por mais que a Guerra de Troia tenha sido originada por uma disputa passional, certo? De um príncipe que vem, rapta a rainha de outra cidade, a rainha de uma possível e futura poderosa cidade-estado, como era Esparta, diga-se de passagem. A gente sabe que por meio de tudo isso, ainda assim, quem começou a, digamos, cutucar a onça com a vara curta foram os gregos, porque já não bastava mais ter dominado Creta. Agora eles iriam para a Ásia Menor, onde Troia estava localizada, certo? A gente sabe que eles não queriam somente, isso digamos que foi um estopim, certo? Para essa guerra de 10, 11 longínquos anos acontecer, certo? Mas que a gente sabe que todo o pano de fundo dessa história daí tem relação com duas coisas, a economia e a política. Ora, quem vencesse a guerra estaria com o domínio nas mãos. E, claro, os gregos, eles não iriam se contentar somente em ter algumas porções de mar para eles, na verdade, né? Eles queriam, sim, ter grandes porções de terra, por isso que eles tanto vão para o lado da Ásia Menor, quanto também para o outro lado, para o lado mais ocidental, Itália, Espanha, né? E França, diga-se de passagem, em busca de quê? É em busca de fazer relações? Não, é em busca de dominar mesmo. É em busca de achar terra boa para aquilo que eles não tinham. A agricultura, que era o cerne, que era o início de toda a organização socioeconômica de todas as civilizações, certo? Em sua obra, o autor transformou a luta pelo controle do Estreito de Dardanelos, também é um estreito que faz a transição entre Ásia e Europa, num conflito envolvendo deuses e heróis. A obra e o respectivo autor são, ou seja, a obra que narra a Guerra de Troia e esse respectivo autor, nós temos aí duas opções que poderiam responder
pelo autor, né? A gente descarta a letra A, letra B e letra D. A gente só fica com C e E, porque a gente sabe que tanto uma obra quanto a outra foram escritas por Homero, tanto é que esse período, o período homérico, é colocado em sua homenagem, em sua honra, por esses grandes escritos que caracterizam um pouco da história, um recorte da história de formação da Grécia, mas a gente ainda tem as suas diferenciações. Enquanto que a Ilíada, essa sim, ela vai caracterizar, ela vai contar a história da Guerra de Troia, certo? E a Odisseia, ela conta a volta de Ulisses para a sua casa, a sua residência na ilha de Ítaca, certo? Se bem que a Ilíada, vamos prestar atenção neste ponto, a Ilíada, ela conta a história da Guerra de Troia, mas ela não conta a história do cavalo de Troia. O cavalo de Troia em si, ele é mencionado na Odisseia, não com aquela estratégia de dominação, né? Que Atena veio, conversou com Ulisses, conversou com tudo, mas numa citação muito longínqua, Ulisses vai dizer, olha, por meio do cavalo nós conquistamos a guerra, nós vencemos a guerra e agora vou-me eu embora para Pasárgada, parafraseando aqui, certo? Mas a Ilíada, ela acaba com o funeral de Heitor, quando por meio de uma das das inúmeras, das grandes batalhas que houve entre os gregos e entre os troianos, Heitor, o comandante das forças, ele foi morto e aí ele vai ser sepultado, certo? Então, a Ilíada acaba ali. Mas o que dá a entender, se na transição de um para outro, termina morrendo, né? O comandante das forças troianas termina morrendo. E no segundo livro, na Odisseia, nós já temos uma vitória de Ulisses, uma volta em que Ulisses volta glorificando os deuses em seu regresso para Ítaca. Nós já adquirimos, e também ele fala do cavalo, né? Essa grande estratégia. Nesse meio termo, nós elencamos essa sacada, essa tirada de mestre que eles tiveram lá, certo? Bem, ao longo de toda a Idade Média e moderna, a Sicília foi invadida e ocupada por bizantinos, muçulmanos, normandos e espanhóis. Só que, na antiguidade, o porquê que ela era importante, certo? A gente tem a letra A, por conta da sua fertilidade e a sua posição estratégica. Por que posição estratégica? Porque ela ficava quase que ao centro do mar Mediterrâneo Ocidental. E por conta dessa fertilidade, mesmo estando imerso por águas, como eu falei para vocês, essa ilha ela foi disputada e dominada por gregos, por cartagineses. Cartagineses eram povos oriundos dos fenícios, tá? Que existiram desde o século XII a.C., e também pelos romanos. Tanto é que a Sicília vai ser totalmente possessão romana quando esse império ele começa a surgir. Letra B, fertilidade e posição estratégica. A ilha tornou-se o centro da dominação etrusca no Mediterrâneo. Não, na verdade, só quem vai dominar, gregos, cartagineses e romanos. Cartagineses aqui a gente pode colocar entre parênteses, dominação fenícia, tá? Letra C, aridez e pobreza. Não, na verdade, ela era muita fertilidade. É um caso atípico diante de todo o Mediterrâneo. Diga-se de passagem também que ela vai ser de muita vangloriação pelos fenícios, porque os fenícios, eles não estavam preocupados no comércio, digamos, agrícola. Eles estavam preocupados, sim, em manter um comércio marítimo. Para ali eles tinham dinheiro, eles ganhavam riquezas, né? Dinheiro ficou um pouco pejorativo, até porque a moeda daquele tempo, né, as relações não eram por moedas, né? Não era economia ainda, né? Da forma como a gente concebe nos dias de hoje. Letra D, extensão e fertilidade. A ilha foi disputada pelas cidades gregas até cair sob o domínio ateniense depois da Guerra do Peloponeso. Não, na verdade, extensão, ela é uma pequena ilha, pequena, entre aspas, né? Se a gente levar em consideração a comparação com as ilhas da Grécia insular. Ela é uma pequena ilha em relação aos outros tipos de territórios que a própria Grécia conquistou, como, por exemplo, a própria Magna Grécia, né? A própria parte itálica de toda aquela possessão, certo? Fertilidade, ok.
mas a ilha foi disputada pelas cidades até cair sob o domínio ateniense depois da Guerra do Peloponeso? De jeito nenhum. Na verdade, antes mesmo da Guerra do Peloponeso, que foi vencida por Esparta e não por Atenas, a Sicília ela já tinha sido ocupada antes mesmo de existir essa guerra entre os persas, entre os gregos, entre os espartanos, tá? Então, isso daí, essa parte, ela já vem sido conquistada antes mesmo de toda a constituição de todas as polis. E letra E, proximidade do continente, aridez, a gente já corta, e ausência de riquezas minerais. Na verdade, é uma presença exacerbada em que a ilha foi dominada somente pelos romanos. Na verdade, erros. Aridez, ausência de riquezas e dominada somente pelos romanos. Na verdade, não, né? Os romanos aproveitam a dominação grega, melhor dizendo, aproveitam a decadência da cultura grega no período helenístico, e aí eles, olha, território tá bom para mim, então vamos embora dominar. Começam pequenininhos ali, dentro da Península Itálica mesmo, começam no centro dessa península, na cidade de Roma, certo? Por isso o nome, civilização, Império Romano, e no ano de 117 depois de Cristo, é que eles vão ter essa extensão máxima, que isso fica, claro, para as nossas aulas, quando nós formos ver as civilizações romanas. Certinho, pessoal? Infelizmente, é aquela coisa, né? O professor de vocês adora dar uma faladinha nas coisas, já são 8h30, o período homérico, ele vai ter que ficar para a próxima aula, certinho? Gente, mas de primeira já foi uma grande parte e uma bem fundamentada parte do período que a gente já estudou, desse período inicial. Lá no Homérico, a gente vai ver a organização das comunidades rurais e como é que nós caminhamos a partir daí para a fundamentação e a formação socioeconômica e sociopolítica das polis. Essa formação que nós vamos ter é caracterizada na política, no apogeu da cultura grega, que é no período clássico, certo? A polis é que vai ser a porta de entrada para tudo isso ocorrer. Tranquilos, pessoal? Alguma dúvida? Vamos dar uma paradinha aqui, né? Porque já são 8h31, porque o professor Jaime está aí batendo na porta para poder entrar, para dar a aula dele. Não, de novo, né? Entrem no Classroom. Quem já entrou viu lá que eu postei todos os materiais que nós já trabalhamos, certo? Vou já colocar essa parte do período pré-homérico e já do homérico, certo? Para nós termos já, digamos, essa ponte para a próxima semana. E, então, a gente, semana que vem, dá prosseguimento com o período homérico, o período arcaico e, possivelmente, o clássico também, certo? E realmente, né, a aula sobre Grécia, ela não vai durar 2, ela vai durar 3, porque é muita coisa para a gente ver, é muita característica e que realmente nós temos que dar uma atenção especial, porque é a partir da Grécia que surgem todas as nossas formas de política, né? Roma domina a Grécia, depois vai dominar outros povos, vai ser influenciado por outros povos, e aí a gente sabe toda aquela ramificação que acontece e que chega Portugal, Espanha, fundação da Península Ibérica e depois colonização além da Europa, certo? Que dirá chegando à América. Tá bom, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, até a próxima semana. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp, manda no Classroom, e aí nós nos vemos na próxima quinta-feira. Tá bom? Tchau, tchau, boa noite e vamos lá, né? Qualquer dúvida, só chegar e mandar.